Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Palpites da Rodada. Eu sou o Christian e vou deixar para vocês aqui algumas oportunidades para a gente trabalhar nesta segunda-feira, 18 de abril de 2022. Logo depois da vinheta, simbora! Então vamos lá falar desses jogos do dia 18 de abril, né? Nessa segunda-feira, uma segunda-feira recheada com muitos jogos mesmo. Aqui trago uma novidade para vocês no canto esquerdo do vídeo, vocês estão vendo aí uma parte da planilha onde eu coloco todos os jogos pré-analisados aí que eu deixo aqui no vídeo para vocês e nos grupos do Telegram lá também diariamente, tá? No mês aí estamos totalizando 103 jogos analisados, né? 103 palpites deixados aí para a galera, com 82 greens, 21 red, win rate total de 80%, tá? Esse 11,8 stakes ali é uma anotação que eu faço baseado se eu fizer todas as entradas com odd mínima a 1,40 e fazer todas as entradas lá no começo do jogo, odd 1,40 e deixar, quantos que estaria me dando de lucro no mês? Tá? 11,8 stakes seria até o momento, beleza? Então vamos lá para o nosso primeiro jogo do dia, tá? Lembrando que é uma segunda-feira que tem muitos jogos. Eu vou deixar aqui 5 partidas para vocês já com os palpites para a gente fazer as entradas nestes jogos, e lá no Telegram, o link está na descrição, eu vou deixar a lista completa de jogos analisados para essa segunda-feira, que tem muito mais jogos. Então não esquece de entrar no nosso grupo do Telegram aí, beleza? E já que tá até aqui, deixa o like, se inscreve, compartilha o vídeo com os amigos aí, vamos nos ajudar a crescer cada vez mais, beleza? Vamos começar aí com o primeiro jogo analisado, Luzerne e St. Gallen, na Suíça, às 9h15 da manhã, tá? Um confronto aí que pode nos dar bastante oportunidade para trabalhar no mercado de gols, tá? Lembrando, pessoal, eu sempre trago aqui mercado de gols, tá? Você pode usar essa análise para complementar a sua, caso você também faça análise dos jogos aí, complementar com a sua e trabalhar em outros mercados tranquilamente. Aqui eu deixo um resumo da análise para vocês, com as informações relevantes aí para o vídeo não ficar muito extensivo, beleza? O Luzerne é o 9º colocado, St. Gallen é o 5º colocado, tá? Over HT total das equipes, 83% do Luzerne e 93% do St. Gallen. E jogando em casa, o Luzerne tem 79% dos seus jogos com no mínimo um gol no primeiro tempo. E o St. Gallen jogando fora, 93% dos seus jogos. Já o over 1.5, ou seja, no mínimo 2 gols no jogo, o Luzerne em 90% dos seus jogos e o St. Gallen em 93%. Jogando em casa, o Luzerne tem 79% e o St. Gallen jogando fora 93% dos jogos com over 1.5, no mínimo 2 gols no jogo, tá? Em confrontos diretos, dos últimos 9 jogos, em 7 saíram no mínimo 3 gols entre as equipes, e dos últimos 9 jogos, em 7 ambas marcaram, tá? O Luzerne tem mais do que 2.5 gols em 5 dos últimos 5 jogos, ou seja, nas suas últimas 5 partidas saíram 3 gols, no mínimo 3 gols. O Luzerne foi o primeiro a sofrer gol em 5 dos últimos 7 jogos. O St. Gallen, há 17 jogos sem derrota, foi o primeiro a marcar em 8 dos últimos 9 jogos e venceu o primeiro tempo em 9 dos últimos 10. A dica de entrada que eu deixo para esse jogo aqui é o over 0.5 HT, que é 1 gol no primeiro tempo, e o over 1.5 FT, ou seja, mínimo 2 gols no jogo, beleza? Vamos para a segunda partida aí do dia, que é Cremonese e Cosenza, Série B da Itália, uma briga muito boa aí pelo acesso, pelos playoffs de acesso, tá? Lembrando que os 2 primeiros sobem direto e do terceiro ao 8º fazem aí um playoff para ficar com a próxima vaga, tá? O Cremonese é o 3º colocado e o Cosenza é o 17º colocado, tá? Over 0.5 HT total, em caso no total 71% Cremonese e também o Cosenza. Jogando em casa, o Cremonese tem 71% e o Cosenza também, tá? Pode reparar que o Cosenza aqui, tanto o 0.5 HT quanto o over 1.5 em casa ou fora, tudo 71%, ou seja, a maioria, 71% dos jogos que sai um gol no primeiro tempo, sai 2 gols no jogo. Então é isso.
Já o Cremonese tem no mínimo 2 gols no jogo em 82% dos jogos e jogando em casa 84% dos jogos. Algumas informações. Cremonese tem no mínimo 3 gols em 5 dos últimos 7 jogos. Não quer dizer que ela marcou, tá? Quer dizer que no jogo saíram no mínimo 3 gols. Desculpem. O Cremonese, ambas as equipes marcaram em 4 dos seus últimos 5 jogos. O Cremonese foi a primeira equipe a marcar em 4 dos últimos 5 jogos. O Cosenza foi o primeiro a sofrer em 7 dos últimos 9 jogos. Tomou o primeiro gol. O Cosenza está brigando para permanecer na Série B da Itália, tá ali naquela zoninha ali. O Cosenza sofreu gol em 8 dos últimos 9 jogos. A dica que eu deixo para esse jogo é o over 1.5 FT. Por que não um gol no primeiro tempo? Porque pode começar um pouco amarrado esse jogo, tá? Acredito que o Cremonese vai buscar essa vitória, tá ali brigando ainda pelo acesso direto, tá? Em vez de brigar pelos playoffs apenas. Então acredito que ele vai buscar o gol, mas sem se expor tanto, porque, né, o Cosenza também precisa da vitória. Então se achar um golzinho ali, pode ser que se retranque todo e fique difícil para o Cremonese, beleza? O nosso terceiro jogo do dia, vamos lá para a Suíça, Lausanne e Lugano. É o 10º contra o 4º colocado, é um campeonato maravilhoso, eu gosto demais. Para quem trabalha over, isso aqui é sensacional. Este campeonato, no geral, é muito bom, tá? Detalhe de gol marcado e sofrido, pessoal, tá no PDF, então não vou ficar falando muito para não prolongar demais o vídeo, beleza? Um vídeo bem resumidinho, bem direto aqui, é o nosso objetivo. O Lausanne, gols over 0,5 HT, no geral 76%, e o Lugano também 76%. Jogando em casa, o Lausanne tem 87% de gols no primeiro tempo, ou seja, 87% dos jogos dele saiu no mínimo um gol no primeiro tempo quando ele joga em casa. E jogando fora, o Lugano em 64% dos seus jogos saiu no mínimo um gol no primeiro tempo. Over 1.5 FT total, ou seja, mínimo 2 gols no jogo. 90% dos jogos do Lausanne, 90% dos jogos do Lugano. Jogando em casa, o Lausanne em 100% dos jogos e jogando fora, o Lugano em 79% dos jogos. O Lausanne sofreu gol nos últimos 18 jogos. Lausanne, mais que 2,5 gols em 4 dos últimos 5 jogos, ou seja, tem no mínimo 3 gols em 4 dos seus últimos 5 jogos. Lausanne, em 4 dos últimos 5 jogos, ambas marcam. O Lugano tem mais que 2,5 gols em 5 dos últimos 6 jogos, tá? Lembrando, não quer dizer que ele marcou, quer dizer que teve no mínimo 3 gols na partida. Tá? O Lugano foi o primeiro a marcar em 5 dos últimos 7 jogos e venceu o primeiro tempo também em 5 dos últimos 7 jogos. A dica de entrada para esse jogo é o over 0,5 HT e over 1.5 FT, tá? Próximo jogo. Aqui o próximo jogo, Sion e Basel da Suíça também, tá? Vamos fazer os 3 jogos de lá amanhã. 7º colocado contra o 2º colocado, tá? Uma defesa mais frágil contra um ótimo ataque que é o do Basel. Tá? O over 0,5 HT do Sion total 76% e do Basel 72%. Quando joga em casa o Sion, em 71% dos jogos tem no mínimo um gol no primeiro tempo e o Basel jogando fora em 80% dos jogos. Over 1.5 FT, 79% do Sion e 93% do Basel. Jogando em casa em 71% dos jogos do Sion e jogando fora em 93% dos jogos do Basel. Tá? Em confrontos diretos entre as equipes, dos últimos 7 jogos, em 6 teve no mínimo 3 gols. E ambas as equipes marcaram em 5 dos últimos 7 jogos. Tá? O Sion foi o primeiro a sofrer e perdeu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos. Ou seja, dos últimos 5 jogos ele sofreu o primeiro gol em 4 e dos 4 ele perdeu o primeiro tempo. O Basel, dos seus últimos 5 jogos, em 5 tiveram no mínimo 3 gols e ambas marcaram nos últimos 5 jogos. Ou seja, é uma equipe que marca, mas nos últimos jogos também tem sofrido seus golzinhos. Para este jogo também deixo aqui o over 0,5 HT e o over 1.5 FT, visto aí que o Basel tem tomado bastante gol nas últimas rodadas e que o Sion também tem guardado seus golzinhos jogando em casa, beleza? Quem é mais conservador pega aí quem é mais agressivo também tem a opção do ambas marcam e um jogo que possivelmente bata também o over 2.5, tá? E o quinto jogo da nossa lista é o Ternana e o Frosinone, Série B da Itália também.
é o 11º contra o 8º colocado. O Frosinone brigando ali pelos playoffs de acesso. O Ternana matematicamente ainda tem chance, então enquanto os números permitirem, ele está brigando ainda também pelos playoffs, beleza? Over 0,5 HT total do Ternana 88%, Frosinone 65%, jogando em casa em 82% dos jogos do Ternana tem no mínimo um gol no primeiro tempo e jogando fora em 65% dos jogos do Frosinone. Over 1.5 FT total, 85% dos jogos do Ternana e jogando em casa 76%. Já o Frosinone, 79% dos seus jogos tiveram no mínimo 2 gols e jogando fora 82% dos jogos, tá? O Ternana, mais que 2.5 gols em 4 dos últimos 5 jogos. O Ternana, ambas as equipes marcaram em 4 dos últimos 5. Frosinone foi o primeiro a sofrer gol em 4 dos últimos 5 jogos e tem mais do que 1.5 gols em 8 dos últimos 10. Ou seja, em 8 dos últimos 10 jogos saíram no mínimo 2 gols no jogo do Frosinone. Tá? Para esse jogo eu deixo o over 1.5 FT, mínimo 2 gols para o jogo todo. Beleza? Então não se esquece, nosso Telegram, vocês desculpem, eu estou um pouco gripando, né? Começando a gripar aqui. No link aqui do vídeo tem o nosso canal do Telegram, entra lá. Eu deixei aqui 5 jogos, mas na nossa lista completa lá são mais de 10 jogos analisados, com as dicas de entrada também, que a gente vai acompanhar durante o dia. Eu acompanho todos os jogos com vocês lá no Telegram, dando dicas, informando quando eu faço uma entrada, quando eu faço uma saída, o porquê de uma entrada, como que está o jogo, diversas informações que podem te ajudar no seu trade aí durante o dia. Beleza? Não se esquece, curte esse vídeo, comenta, compartilha com um amiguinho aí. Tem o link do Telegram na descrição, tem o link da WedBets, nossa parceira aí. 30 dias de assinatura num preço promocional e fazendo pelo link do nosso canal aqui, você ganha mais 7 dias na primeira assinatura. Beleza? No mais é isso. Tá? Tem uma imensidão de jogos nessa segunda-feira, vamos com calma. Lembrando, sempre manter a gestão de banca. Tá? Não se desesperar, não querer ganhar dinheiro a qualquer custo e fazer de qualquer jeito. Trabalha ali os jogos que você analisou, que você tem conhecimento, os mercados que você costuma trabalhar, para não se perder num dia tão cheio aí. Beleza? No mais, agradeço. Se ficou até aqui, não esquece, like aí no vídeo, comenta, me ajuda muito. Beleza? Uma ótima segunda-feira de trabalho para todos vocês. Fiquem com Deus.